Olá, síndicos e síndicas, moradores e moradoras de condomínios em todo o Brasil. Estamos aqui com mais um episódio do podcast Lá do Condomínio. E aqui a gente traz grandes parceiros, empresas prestadoras de serviço para condomínio. E hoje eu tô com uma ilustre presença aqui do Zener, da LLZ Garantidora, que veio aqui prestigiar e contar um pouco pra gente como que funciona esse serviço que vocês prestam. Então, Zener, seja muito bem-vindo. Prazer ter vocês aqui com a gente. Valeu aí, obrigado, Felipe. Sou tão ilustre assim, não? Obrigado pelo convite aí. É muito legal a gente estar aqui falando desse tema de garantidora de taxas condominiais. É um tema que tem surgido cada vez mais nos condomínios, tendo cada vez mais relevância no mundo condominial. E a gente falar para síndicos e síndicas aí, administradores de condomínio, parceiros do ramo condominial do Brasil inteiro é muito legal. Para moradores e moradoras, porque a gente acha muito importante levar tudo que tem de legal no ramo condominial hoje em dia para a ponta também, né? Para moradores e moradoras que são quem compram os serviços e depois usam, se beneficiam desse serviço. Então, muito obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui com você. Me conta um pouco, qual que é a história da LLZ, como que foi fundada? LLZ eu imagino já que o Z é de Zener, né? É isso aí. O Z é de Zener, a LLZ foi fundada aqui em Belo Horizonte, em 2013. Atualmente a gente atua Brasil inteiro. A LLZ foi fundada por conta da minha esposa, Ana Laura. Ela era síndica, ela se tornou síndica do condomínio onde a gente morava. É mesmo? Isso em 2011, quando a gente casou. E quando ela assumiu o condomínio, tinha um problema de inadimplência. Era um condomínio novo, recém-implantado, tinha problema de inadimplência. O condomínio precisava de dinheiro para fazer várias coisas. O enxoval do condomínio, colocar móveis na piscina, melhorar a academia, melhorar o espaço gourmet. E não tinha dinheiro para nada. E a hora que ela foi ver o problema que não tinha dinheiro era por conta da inadimplência. Então a LLZ surgiu por conta de uma dor de uma síndica. Que era sua esposa. Que é a Ana Laura, minha esposa. Ela era advogada na época e assumiu o condomínio. E ela me falou sobre a estrutura. Eu olhei, trabalhava em banco. Então eu entendi a parte financeira. A gente falou, esse negócio é muito legal. Vai ajudar muito os condomínios. Ajudou o condomínio que a gente morava. Inclusive lá, até hoje tem garantidora. É mesmo? A mesma que ela contratou há 15 anos atrás. Então, pra você ver que esse serviço ele é essencial para os condomínios. Aí surgiu a LLZ aqui em Belo Horizonte. Hoje vocês são a maior do Brasil, né? Somos a maior do Brasil. Que legal. A LLZ é porque são as siglas, né, dos nomes. Lúcio, Leandro e Zener. Nós fomos muito machistas e não colocamos as iniciais da minha esposa. Tinha que ser da Ana Laura. Tinha que ser da Ana Laura. Mas aí depois o L, agora o Leandro saiu no início da empresa, virou Lúcio, L de Laura, né, e Zener. E em 2022 a gente recebeu o Banco BTG como sócio. Eu vi. Então isso foi muito importante. O BTG desde 2022 tem 49% das ações da empresa. E com o investimento que o BTG fez, tanto financeiro na empresa, como de inteligência, porque a gente pode utilizar a estrutura do BTG, de toda a estrutura do BTG, jurídico, marketing, área de negócios, a nosso favor, sempre que a gente precisa tirar alguma dúvida, alguma parceria. Então, assim, isso alavancou muito nosso negócio e a gente está crescendo bastante aí, levando esse produto aí, essa solução financeira para os condomínios, Brasil afora. E como é que funciona essa garantidora? Ou seja, o condomínio ele tá com um problema ali de caixa, tá com um problema de inadimplência. E aí, como que funciona esse processo? O que vocês garantem ali mensalmente? Como que funciona isso? Isso é bacana. Essa pergunta que você fez, ela é muito importante a gente voltar um pouquinho atrás e entender como que funciona o condomínio. Para que existe um condomínio? Porque a gente fala muito de garantidora para condomínios que têm inadimplência. Mas eu tenho falado cada vez mais com todas as pessoas que eu converso, seja síndico, síndica, moradores ou parceiros do ramo condominial, que a garantidora ela veio para ficar, para ser a base de todos os condomínios. Eu acho que todo condomínio tinha que ser obrigatório ter uma garantidora. Porque como que funciona um condomínio? O condomínio ele não é uma empresa. Por não ser uma empresa, o condomínio não tem que dar lucro. O condomínio que dá lucro está errado. Porque o objetivo do condomínio, que o síndico tem enquanto gestor, a administradora tem ajudando o síndico nessa gestão do condomínio, os objetivos da administradora e do síndico é arrecadar o mínimo, ou seja, cobrar o mínimo possível dos condôminos e entregar o máximo de produto possível.
de serviço possível para o condômino. O máximo de comodidades, segurança possível para que o condômino possa usufruir. E não o contrário, né? O objetivo do condomínio não é arrecadar o máximo. Sobrar dinheiro, né? Ou arrecadar o máximo, entregar o mesmo serviço que entregaria se ele conseguisse arrecadar menos e sobrar dinheiro. Porque quando sobra dinheiro no condomínio, o condômino que pagou aquela taxa de condomínio maior do que deveria e vendeu o imóvel no meio daquele tempo ali que acumulou um dinheiro no condomínio, ele não tem acesso àquele valor que estava no fundo de reserva. Entendi. O cara não pode ir lá e falar assim, me dá, eu tô vendendo, tem R$1 milhão no fundo de reserva do condomínio. São 10 unidades, me dá meus 100 mil reais aí que eu ajudei vocês a juntar, que eu vendi o imóvel agora. Não, vai ficar o 1 milhão lá. Ou seja, o condômino que pagou durante aquele tempo mais do que deveria foi lesado. Entendi. Porque ele pagou mais do que deveria. Então, garantidora veio para ser a base de todos os demais serviços que tem no condomínio. Porque o condomínio precisa de dinheiro. Uhum. O que a garantidora faz é o que qualquer empresa sonha em ter. Mas a empresa não tem. Empresa nenhuma tem uma garantia de faturamento. Uhum. Vai falar assim, eu vou vender 100 mil no mês e eu vou vender 100 mil. Primeiro ela não consegue falar assim, eu vou vender 100 mil. Pode ter o objetivo de vender 100 mil, mas um mês vende 90, o outro vende 110. Uhum. E depois que vendeu, ainda ela tem uma garantia de que os 100 mil que ela vendeu vai entrar no caixa. Qualquer empresa tem esse sonho. Pode ter até vendido, mas não vai ter recebido. Pode ser que não receba, parcelado. tem inadimplência, recebe parcelado. Então, o que é o sonho de qualquer empresa, condomínio pode ter por conta da personalidade jurídica que ele tem. Entendi. Então, a garantidora veio para trazer previsibilidade e tranquilidade financeira para o condomínio, independente de ter inadimplência ou não. Uhum. Porque quando o síndico vai criar uma previsão orçamentária no condomínio, o que ele faz? Ele pega as despesas e coloca uma provisão de inadimplência no valor da taxa de condomínio, independente de ter inadimplência ou não. Qualquer síndico, pode ser. Hoje a gente tem condomínio na LLZ que a taxa condominial por unidade é R$18 mil. Condomínio de altíssimo padrão lá em São Paulo. No Rio de Janeiro, vários condomínios com 15 mil, 12 mil reais de taxas condominiais por unidade. E mesmo um condomínio tendo uma taxa condominial tão elevada, não tendo inadimplência ou tendo a inadimplência muito baixa, que os condomínios de alto padrão têm inadimplência bem baixa ou não tem, eles contratam o nosso serviço para reduzir o valor da taxa condominial. Ou seja, com a garantidora você consegue reduzir, você não precisa colocar esses 10% a mais, você consegue reduzir ainda a taxa do condomínio. Exatamente, pelo contrário, você não coloca os 10% de provisão ou 15% ou 20% que teria ali de provisão de inadimplência na taxa de condomínio. Quando o condomínio vai contratar uma garantidora, geralmente ele troca o custo que ele teria para fazer a cobrança sem garantia, porque só para ter o direito de cobrar dos condôminos, o condomínio tem um gasto. Ele paga tarifa bancária, emissão de boleto, quando vai para a justiça tem custas processuais, custas cartorárias, honorários de advogado. Nossa. Então todo esse custo que o condomínio tem, somente para ter o direito de receber, ele deixa de ser do condomínio e passa a ser da garantidora. Então ele troca um custo pelo outro, entendeu? Esse ponto é legal, porque quando fala da garantidora, eu fico imaginando, né? O pessoal que faz as cobranças e etc. Mas quando você tem essa inadimplência do ponto de vista do condomínio, ele também teria que executar essa cobrança, ele também teria esse gasto a mais que prejudica muito para ele, né? Exatamente. E ele não sabe fazer isso ele também. Prejudica ainda mais, né? Porque é exatamente isso que você falou. Ele não sabe fazer, ele não tem ferramentas, tecnologia para fazer, não tem pessoas. As administradoras não são especialistas em cobrança igual a LLZ ou outra garantidora Porque as garantidoras precisam se especializar em cobrança. Porque se elas não cobrarem, o dinheiro não volta para dentro do caixa da empresa, ela não consegue continuar crescendo. Então, o condomínio, esse custo, essa estrutura que ele tem, seja direto do próprio condomínio ou indireto de uma empresa que ele contrata por terceiro, deixa de existir para o condomínio e passa a ser da garantidora. Custos jurídicos também, né? Exatamente, custo jurídico, custos bancários, custos cartorários. O estresse, custo mental, né? O pior pior que tem é o custo mental do síndico e dos condôminos, principalmente. Porque o que acontece? O condomínio que tem inadimplência, ou mesmo que tem baixíssima inadimplência ou não tem inadimplência, a inadimplência sempre atormenta. Porque o condomínio precisa de dinheiro o tempo todo. Então ele precisa de fazer uma reforma. O condomínio ele precisa de manutenção constantemente, ele precisa de uma melhoria, ele tem despesa emergencial que às vezes não tem em caixa. E tudo que vai fazer no condomínio, o que é que o síndico tem que ficar preocupando junto com os condôminos? Mas se a gente aumentar a taxa de condomínio, consequentemente, gera inadimplência ou aumenta a inadimplência. Quando tem uma garantidora, isso está tranquilo. Ele
tem uma previsibilidade ali, que todo mês ele vai ter aquela arrecadação total na conta do condomínio, independente de ter inadimplência ou não. Então ele para de ter gasto de tempo da gestão, dos condôminos, de levar esse tema para a Assembleia e passa a focar no que realmente importa no condomínio. Porque o síndico, a administradora, o objetivo deles é focar no cuidado do condomínio, na segurança do condomínio, fazer as manutenções preventivas, as corretivas. O condômino, que é um condomínio bem valorizado para ele. Quando o síndico gasta mais tempo dele, que o tempo hoje em dia é a coisa mais escassa que tem. Então o síndico tem tempo para gastar fazendo melhoria no condomínio, cuidando bem do paisagismo, da limpeza do prédio, da fachada e tudo mais. Ele está valorizando o patrimônio dos condôminos. Hoje em dia a gente tem visto a carreira, né, de síndico profissional crescendo cada vez mais. E eu tenho falado cada vez mais com síndicos profissionais. Cara, o objetivo de síndico profissional, de administradora, de síndico morador é cuidar do condomínio, é melhorar o condomínio, é levar qualidade de vida para quem vive ou trabalha no condomínio, porque aqui a gente está falando de condomínios, tanto condomínios residenciais como comerciais ou mistos. Então, todo mundo quer chegar no condomínio e ver que o condomínio está bem cuidado, que ele está limpo, que ele está bonito, preservado, bem preservado. E se o síndico não tiver tempo para isso, nem dinheiro para fazer isso, os condôminos vão ficar nervosos, porque vai estar desvalorizando o patrimônio deles, entendeu? Isso é um ponto legal, porque há uns 3 anos atrás eu fui mudar de apartamento, e aí você olha lá a foto do apartamento no site, né? Aí, pô, gostei do apartamento, você vai lá visitar. E quando você vai visitar, você tem que passar pelo condomínio. Você passa pela entrada, você passa pelo elevador, pelo hall, pelo jardim. E, pô, às vezes você vê um condomínio, um apartamento que tá muito legal, mas o condomínio não tá bem cuidado, te desanima. Desanima na hora. Impacta muito, assim. Você fala, pô, eu vou pagar esse valor que eu tô, né, que eu projetei aqui pra esse apartamento. Mas quando você pega o todo, quando você pega a piscina mal cuidada, o jardim não tá legal, a fachada, a pintura, toda essa parte do acabamento, que é função ali do síndico de preservar, né? Esse patrimônio ele desvaloriza muito, né? Imediato, assim. E outra coisa, agora outro ponto também que eu lembro que eu observava, você observa não só a parte do apartamento, beleza, gostei do apartamento. O condomínio tá mal cuidado. E agora, você ainda, nesses filtros, quando você vai pesquisar imóvel, né? Você consegue filtrar até pela taxa do condomínio. Exatamente. Então, ou seja, se tiver uma taxa de condomínio alta, uma inadimplência alta, o pessoal tem que aumentar a taxa de condomínio, olha o tanto que isso prejudica. Você já elimina já, dependendo da taxa de condomínio. Ontem a gente estava falando exatamente sobre isso. Olha só. E o tanto que isso é importante, eu estava em uma construtora grande aqui de Belo Horizonte, a gente tem parceria lá, bem legal, e estava fazendo uma reunião com a diretoria lá da construtora, e a gente falando sobre esse produto nosso, porque ela já implanta os condomínios com a gente. Que legal. E a gente fez uma pesquisa nos empreendimentos dela, teve lugares que a gente chegou, regiões, da região metropolitana de Belo Horizonte mesmo, ela em Contagem, na verdade, que tinha condomínios, os mesmos condomínios da mesma construtora, um do lado do outro. Um condomínio contratou a gente lá em 2014. O outro foi contratar a gente só em 2017, 3 anos depois. O condomínio que contratou a gente em 2014 pegou o dinheiro, na época a gente já comprou inadimplência que tinha lá, colocamos dinheiro na conta do condomínio na época. Eles foram lá, pintaram o condomínio, melhoraram o jardim, paisagismo do condomínio e tudo. Começou a vender as unidades mais rápida e em torno de 10 a 15% mais caro do que o do lado, que era o mesmo padrão, exatamente igual, a mesma construtora tinha entregue um condomínio, esse do lado, um ano depois do primeiro. Então, ele era mais novo ainda do que o primeiro. Que isso? E mesmo assim, porque a pintura já estava mais desgastada, não tinha um paisagismo bem cuidado. O cara ia num condomínio do lado e no outro para olhar os apartamentos. Ele gostava mais do que estava do lado e comprava por 15%, 10% mais caro. E com relação a isso que você falou, de taxa de condomínio, é um negócio tão importante que hoje as pessoas olham o valor da taxa de condomínio para comprar um imóvel, porque está totalmente ligado o valor da taxa de condomínio com o valor do imóvel. Do aluguel também, do aluguel, como você somar exatamente. Também, né? Quanto maior é a taxa de condomínio, menor é o preço do imóvel. Olha e só. Isso é para qualquer tipo de imóvel. Eu já cheguei a conversar com pessoas que eu falo assim, isso aí é doido. Porque rico não gosta de gastar dinheiro à toa, não perde dinheiro. Rico quer pagar a menor taxa de condomínio possível e usufruir do máximo de benefício possível. Essa é a cabeça de rico.
O pobre, a mesma coisa. O cara da classe baixa, média baixa, ele não tem dinheiro para desperdiçar, ele não quer gastar mais com condomínio. E eu já ouvi isso principalmente quando é algum condomínio de uma classe média, algo do tipo, um cara mais emergente ali, ele falar o seguinte, não, é até bom aqui a taxa de condomínio ser mais cara, porque ela seleciona o público. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Ninguém quer pagar mais taxa de condomínio. Não é isso, não é a taxa de condomínio que seleciona público, não. Não tem isso de selecionar. O cara vai comprar um imóvel, se tiver dinheiro para comprar um apartamento, pagar a taxa de condomínio em dia, mas quem tá ali, quem já tá dentro daquele imóvel, o objetivo dele é pagar o menor valor possível. Porque isso valoriza. Se você tem 2 imóveis da mesma construtora, um do lado do outro, uma taxa condominial e o mesmo perfil, o mesmo tamanho, vamos falar tudo igual. Tem piscina, tem tudo igual. Tem a taxa de condomínio é R$1.000, o outro do lado é R$800. Se os 2 forem cuidados igualmente, ou um é até melhor do que o outro com R$800, pode ter certeza que as pessoas vão... Vai ser muito mais valorizado de R$800. Entendeu? Então tá ligado uma coisa com a outra. A valorização do imóvel com o valor da taxa condominial. Pois é, eu lembrei disso agora, que eu falei assim, cara, quando eu fui pesquisar, você ainda tem lá essa taxa e o tanto que isso impacta, né? Se você pega o site hoje, esses sites grandes tem Quinto Andar, qualquer outro desses, você olha lá, você pode filtrar por isso. pelo valor total que você quer pagar de taxa de condomínio. Qual que é o valor máximo de taxa de condomínio? De tão importante que é isso na valorização do imóvel. Muito legal. E essa parte da inadimplência, assim, qual que é a taxa média que vocês têm visto hoje no mercado? Como que tá isso? Até que ponto que vocês entram num condomínio? Porque é igual você falou, né? Uma coisa que é interessante pensar também. Às vezes o condomínio que não tem tanta inadimplência, ainda assim vocês conseguem ajudar muito, né? E principalmente aquele que tá com uma certa inadimplência ali. Como que funciona isso? O que vocês veem no mercado? Bom, e isso é importante a gente falar, porque a inadimplência, eu tô nesse mercado aí, a LLZ entrou nesse mercado desde 2013, mas eu converso inclusive com nossos concorrentes, principais concorrentes e empresas lá do Sul que já começaram isso há muitos anos atrás. E a gente tem visto uma tendência de alta na inadimplência, mas não só a alta na inadimplência mensal. Porque a inadimplência, quando você fala de inadimplência de qualquer coisa no Brasil, é engraçado. Que é uma coisa que não era para ser subjetiva, mas é. Tem gente que fala que a inadimplência é um dia depois da data de vencimento, e essa é a inadimplência, do meu ponto de vista. O cara deixou de pagar com um dia, já tá inadimplente. Tem gente que olha na virada do mês, tem gente que olha depois de 3 meses, mas a inadimplência, aquela que vira o mês, ela aumentou muito. Se a gente pegar os últimos 5 anos, saímos aí da casa de 10% para 17% na virada do mês. Então, assim... Na média, de todos os condomínios do Brasil afora. Então, o condomínio venceu lá no dia 10 do mês. No dia 30, quando vira a inadimplência, ele está com mais ou menos 17%. Isso é a média de um condomínio pelo outro. E o pior do que essa inadimplência é a inadimplência que fica depois. Porque antigamente a inadimplência chegava em 7, 8, 9 meses, ela chegava em 1%. Então ficava aquele 1% que eram os casos problemáticos mesmo. É algum condomínio que tem algum espólio ou inventário, ou tem alguma briga, um casal ali que está se separando, teve algum problema. Algo de algum problema sério. O cara é permutante. Uma exceção até. Uma exceção, mas que ele ia resolver na justiça e tudo. Hoje, esse patamar está ficando em 6, 7%. Isso média, viu? Hoje eu estou falando aqui da média da LLZ, porque eu acho que é uma carteira bem relevante, que a gente está falando mais de 3 mil condomínios que a gente tem na nossa carteira, que a gente atende atualmente. Então, assim, a gente falando de mais de 3 mil condomínios, no universo de mais de 550 mil condomínios, é uma pesquisa boa, né? O Ibope faz pesquisa aí com 210 milhões de pessoas, com 2 mil pessoas. Você consegue ter uma amostragem muito maior. Uma amostragem muito maior. De tudo. E nessa amostragem nossa, a inadimplência não está fazendo isso mais. Ela fica ali, chega em 6, 7, 8 meses, em torno de 5, 6, 7%, e depois não desce mais, vira um platô. Não afunila mais, não. Não afunila mais, vai afunilando muito vagarosamente, entendeu? Isso é um problema sério, porque isso é um problema que a gente está vendo que é de economia, é um problema estrutural da economia do país. E esse é um ponto que eu acho que é ainda mais alarmante. Você falou 17, né? Isso. A média, e depois se estabiliza em 6. Ou seja, isso com toda a máquina, com toda a estrutura que vocês têm para realizar essas cobranças, né? Para operacionalizar isso, para entrar em contato com os inadimplentes, etc. Imagina um condomínio que não tem
essa estrutura que vocês têm por trás. Um síndico que tá ali, né, com alguns inadimplentes ali para cobrar, isso é muito mais difícil. Tem síndico que a gente conversa que ele fala assim, não, eu que tenho que ir lá e bater na porta de vizinho. Eu penso que constrangedor o síndico ter que ir lá bater na porta do vizinho quando é síndico morador, ou o síndico profissional ter que ir bater na porta de um condômino e falar assim... Ô, amigão, eu vim aqui porque você tá inadimplente, você tá atrapalhando o condomínio tá sem dinheiro para pagar as contas, você podia acertar. Então, assim, é muito constrangedor isso. Quando contrata uma empresa, uma garantidora, isso fica totalmente imparcial, né? Porque é uma empresa especializada naquilo. Inclusive, eu costumo falar que a garantidora, nessa parte de cobrança para o condomínio, é até melhor do que a própria administradora. Sim. Porque a administradora fica com medo. Eu costumo falar o seguinte, quando entra uma administradora no condomínio, a hora que ela vai cobrar, ela fica cheia de dedos para cobrar do condomínio inadimplente, porque ela fala assim, ó, vou cobrar o Felipe, mas o Felipe hoje tá inadimplente, amanhã pode virar síndico. Então ela fica com medo e tudo, aquilo faz com que a inadimplência fique um pouquinho maior. Com a gente, nós somos imparciais, nós temos que cobrar o Felipe. Mesmo o Felipe sendo cobrado, como a gente cobra de uma forma humanizada, ou com as nossas ferramentas tecnológicas que a gente tem, vai fazer uma cobrança muito bem feita, sem brigar com o cara, sem nada, e ele vai ver e falar, opa, essa empresa é séria. Ela realmente cobra de todas as pessoas e não faz nada de errado, ela cobra de acordo com a régua de cobrança que tem na convenção do condomínio, de acordo com a lei. Então fica mais profissionalizado a cobrança. Né? E isso assim, e fora que vocês têm muita prerrogativa, né? Porque vocês fizeram um aporte, vocês garantiram o dinheiro dele, né? Então você não tá cobrando por cobrar, né? Exatamente. É uma coisa que vocês mesmo pagaram. O nosso tem que voltar rápido, né? Porque se o dinheiro não voltar, a gente não consegue continuar crescendo e mantendo a máquina girando da empresa. Entendi. E o que seria, o que você tem, que você vê mais em termos de resistência dos moradores, dos síndicos? Porque assim, a LLZ, ela é hoje referência nisso, mas eu vejo que ainda muita gente não conhece tanto sobre esse serviço, né? Quais são as principais dúvidas que o pessoal tem, que fala assim, eu não sei, tô em dúvida, o que aparece mais para vocês ali nas assembleias, etc. Legal. Foi importante você falar isso. Vou te dar alguns números para você entender o tanto que esse serviço nosso ainda tem muito a crescer, mas ele está tracionando muito nos últimos anos. Então, assim, principalmente de 2020 para cá, depois da pandemia, esse serviço tem crescido cada vez mais, ficado cada vez mais visível e as pessoas têm conhecido mais ele. Mas hoje nós temos mais de 550 mil condomínios no Brasil. 550 mil? 550 mil condomínios no Brasil. Condomínios? Condomínios. Isso, muita condomínio coisa. Residencial, comercial e misto, que é o comercial junto com o residencial. Então é um universo gigante de condomínios. E a gente tem menos de 20 mil condomínios garantidos no Brasil inteiro. Olha o tamanho do potencial de mercado ainda que tem para explorar para que os condomínios possam ser garantidos. E não tem mais condomínios garantidos porque as pessoas não conhecem. Principalmente os condôminos. Eu te dei esse número para você entender que quando a gente vai para a Assembleia, hoje, principalmente na LLZ, e eu acredito que nas outras garantidoras não seja muito diferente disso, 92% das assembleias são aprovados. Todas as assembleias, se a gente for em 100 assembleias, 92 vezes nós vamos ser aprovados e fecha o contrato com a gente. Que isso, taxa de fechamento muito alta. Então é uma taxa de fechamento altíssima, porque os condôminos, principalmente quem paga a taxa de condomínio, ele vê muito valor no negócio. Se é um negócio que vai reduzir o valor da taxa de condomínio para ele, vai aumentar o fluxo de caixa do condomínio, incrementar a receita no condomínio, reduzindo o custo para o condomínio e ainda trazendo uma tranquilidade ali para dentro do condomínio, porque quando o condomínio tem dinheiro em caixa, até as relações interpessoais entre os condôminos melhoram. Porque o vizinho fica mais falando ali com... meu vizinho foi lá, comprou uma BMW, mas não tá pagando taxa de condomínio. Entendi. Porque o cara fica, desculpa a palavra, fica puto da vida. E gera um risco ali, né? Gera um risco e fica... um cara cria uma antipatia pelo outro, porque o cara tá inadimplente. E às vezes é por algum problema mesmo. E público também, é público. A inadimplência do condomínio é pública. O cara tá vendo ali, chegando de BMW nova, que acabou de comprar, ou vai tomar uma com o vizinho na casa dele, vê que trocou todos os móveis, colocou armário planejado, bonito e tudo, e a taxa de condomínio tá inadimplente. Então isso gera um mal-estar entre os condôminos, os vizinhos. Com a entrada de uma garantidora, não tem isso, porque o dinheiro vai estar lá, a garantidora é que paga pelo vizinho que deixou de pagar em dia, então isso melhora até o clima dentro do condomínio, entendeu? Que legal. E como é que funciona esse processo de cobrança de vocês ali? Como que vocês abordam? Quais são as etapas? Até que ponto que pode chegar?
né, esse processo de cobrança ali com o morador que está inadimplente, para vocês de fato conseguirem prestar esse serviço. Sim. A cobrança que uma garantidora faz, e isso eu posso falar em nome das garantidoras aqui, ela não é diferente da cobrança feita por um condomínio. Eu falo todas as etapas até chegar no momento final, que é o ponto máximo de uma cobrança de condomínio, que pode ser do imóvel ir a leilão, por falta de pagamento de taxa condominial. Então a cobrança ela é feita amigavelmente. Hoje nós temos muita tecnologia na LLZ, então a gente faz cobrança muito por meio de tecnologias, chatbot, robôs de cobrança, mas robôs de cobrança humanizados, que conversam como sendo eu conversando. Nem dá pra saber, né? Nem dá pra saber. Temos o portal nosso do cliente que hoje, só pra você ter noção, na LLZ, 96% de todos os atendimentos que a LLZ recebe de atendimento receptivo são feitos autosserviço, ou seja, o próprio condômino, morador, entra lá, faz uma negociação de taxa condominial, ou tira uma certidão de nada consta, ou faz uma atualização cadastral, uma troca de titularidade, tudo automaticamente sem ter interação de humano e em fração de segundos. É mesmo. Então, boleto, segunda via. Boleto, segunda via, negociação, boleto atrasado, boleto a vencer, tudo. Paga com cartão de crédito. Pix, cartão de crédito, boleto, ele pode juntar 10 cartões de crédito se quiser para pagar uma dívida. Tudo isso automaticamente. E, além disso, o que a gente fala que é a mesma esteira, a gente tem mais tecnologia, mas a esteira é uma esteira normal. Então a gente vai cobrar amigavelmente. Se a pessoa não pagar amigavelmente, a gente tem o time nosso de cobrança jurídico, aí passa para os cobradores jurídicos, que são os advogados, fazem a cobrança. Se eles não conseguirem, faz uma cobrança ainda jurídica, mas extrajudicial. Por meio de... Jurídica que eu falo é por meio de advogados, mas extrajudicial. O cara não conseguiu pagar naquela cobrança extrajudicial feita pelos advogados, aí sim a gente entra com a ação judicial, vai fazer a cobrança ali na ação judicial, corre todo o fluxo do processo normal. A garantidora fazendo isso, ou uma administradora, ou o próprio condomínio, um advogado, é o mesmo fluxo. Porque a cobrança jurídica ela tem a lei que tem que seguir. E aí vai cobrando, tenta fazer acordo de todas as formas lá na empresa. A diferença que a gente tem para um condomínio é que nós temos formas mais facilitadas. A gente parcela em mais vezes. O condomínio pode parcelar o cara em 36 vezes. Vocês parcelam também? Isso. 30 vezes, 24 vezes. Nós podemos parcelar. É mesmo? Nós podemos parcelar com cartões de crédito que eu te falei. Pode juntar vários cartões da família para pagar o débito, se o cara não tem limite em um cartão só. Pode pagar com Pix, pode pagar por boleto. Esse parcelamento eu achei bem legal. A gente tem várias formas aí de facilitar que o condomínio não tem, porque o condomínio ele não é uma empresa que tem um fluxo de caixa e nem uma forma diferenciada de cobrança. O dele é o boleto, que a administradora geralmente manda, e a hora que ele vai pagar ali em 1, 2, máximo 3 vezes, que é o que, às vezes, na maioria das vezes, as administradoras estão aprovadas a negociar em nome do condomínio, entendeu? Que legal. E você falou até de inteligência artificial, né, desse processo automático. Como é que funciona isso? Já implementou esse processo, a inteligência em vários processos? Já, isso aí. Esse tema é o tema da moda, esse né? Esse tema é o tema da moda e nós estamos usando ele bastante na LLZ, viu? Isso aí. Como é que vocês usam lá? Tá bem legal, porque nós temos investido muito nisso nos últimos tempos. Desde a entrada do BTG na sociedade, a gente começou a construir um sistema próprio. Então, nos anos de 2023 e 2024, a gente passou aí 2 anos construindo um sistema nosso que a gente chama lá de SIGA. É um sistema nosso próprio. Foi construído dentro de casa, nas melhores bases tecnológicas que tem no mundo, com a mesma empresa que constrói sistemas para o BTG, que é uma multinacional, e com um time próprio que a gente tem de tecnologia. E no ano passado a gente fez a virada para esse sistema. Desde que a gente fez a virada para esse sistema, como a gente usa o sistema todo em AWS já, está na nuvem, seguro, com as melhores bases tecnológicas, a gente começou a implementar inteligência artificial. Então hoje a gente tem um chatbot todo com inteligência artificial, tanto a inteligência artificial por módulos, que é aquele que vai, o cara fala sim, vai para fala não, vai para outra página, vai mudando, como de escolhas, né, que a gente fala, múltiplas escolhas, como o generativo. Conversacional mesmo. Conversacional, que o cara vai conversando ali e vai mudando a conversa. Tem a inteligência por trás. Tem a inteligência por trás e tudo, e tem acesso aos nossos documentos. Entendi. E no nosso portal a mesma coisa. Quando ele entra, a gente tem um portal do cliente, que ele entra no portal do cliente e tem vários acessos, vários passos lá dentro
com inteligência artificial. Isso a gente está falando da porta para fora, ou seja, para o cliente utilizar. Agora, dentro de casa, a gente está usando inteligência artificial para tudo. A gente já reduziu muitos processos, principalmente processos repetitivos, operacionais, já são feitos tudo por inteligência artificial, por robô, por agentes autônomos, e estamos investindo muito nisso. Nos próximos, até o final desse ano, assim, a gente vai estar em outro patamar de inteligência artificial, e não aquela inteligência artificial que eu costumo falar com o pessoal, de oba-oba. Vamos fazer uma coisa aqui, porque o pessoal usa muito inteligência artificial para coisa que não é produtiva. Que não vai, eu vi hoje, que não vai mudar nada, não vai mudar nada o placar, entendeu? De não gerar valor. Não gera valor. O pessoal usa muito. É caro, porque a inteligência artificial é caro. E não tem conseguido gerar valor na prática. Exatamente. Tá sendo muito superficial ainda. Eu acho que agora o próximo processo nosso é como que a gente, igual você tá fazendo lá, como que consegue virar isso para valor, para o cliente realmente significar alguma coisa para ele. O que a gente está tentando fazer é exatamente isso. É usar a inteligência artificial de forma muito comedida e bem feita, porque é difícil você implantar uma inteligência artificial e é caro. Inteligência artificial não é, sei lá, pegar o chat GPT e falar assim, agora interpreta para mim as atas aqui e me ajuda com a ata do e-mail. Com e-mail. Isso, beleza, isso é também inteligência artificial. Só que isso é uma pontinha do que a inteligência artificial pode nos ajudar. O que a gente está criando dentro da LLZ nos últimos 2 anos, e tem muitos processos que já estão funcionando assim, é colocar a inteligência artificial como método e processo. Então ela está no nosso dia a dia para gerar exatamente valor, não só para o cliente na ponta, muito mais para o cliente na ponta, mas também para dentro de casa. Porque o cara hoje em dia, o nosso funcionário, que não consegue hoje utilizar a inteligência artificial, que não consegue lidar com esse avanço, está ficando para trás. Então ele está tendo perda de produtividade, está tendo dificuldade. Hoje em dia as inteligências artificiais potencializam muito o nosso crescimento. Você tem noção, ano passado a gente cresceu a empresa 40%. 40%? E finalizamos o ano com 20 funcionários a menos que a gente tinha começado o ano. Olha só. Não porque a gente demitiu. Foram algumas peças que foram trocadas, ou que o próprio cara pediu demissão, que não precisou de ser reposta, porque o pessoal que estava dentro de casa, com a ajuda da inteligência artificial, está produzindo muito mais do que antes. Conseguiu. Entendeu? E esse ponto é muito legal, quando você vai estudar economia, você vê o tanto que o principal antídoto para inflação, para o PIB, para tudo, é a produtividade nossa, custo, né? Exatamente. Tanto que a gente, dado que a gente tem recurso limitado, né? Seja recursos humanos, seja matéria-prima e etc. O tanto... Quanto mais a gente conseguir produzir com isso, melhor para muita coisa, né? Barateia o serviço. Não, né? Barateia, potencializa, e o que eu falo lá... Melhora a qualidade. Melhora a qualidade, e a gente não quer que o cara fique lá gerando segunda via de boleto. Eu quero que o cara melhore dentro da empresa. Que as nossas funcionárias, nossos funcionários cresçam junto com a gente. A empresa está crescendo, está evoluindo. Então a gente quer que eles seniorizem cada vez mais, ganhem cada vez mais dinheiro, cresçam cada vez mais, sejam promovidos e melhorem isso. Porque antigamente era bom, né, para a empresa ter o cara lá que não queria crescer. Eu tenho aqueles caras ali que querem ficar no atendimento o resto da vida, que querem ficar na cobrança o resto da vida. Nós não, eu falo o tempo inteiro com todo mundo da LLZ. Cara, nós estamos crescendo, a empresa está crescendo, está evoluindo. A inteligência artificial vai nos ajudar a potencializar muito os resultados, maximizar muitos resultados. Quanto mais dinheiro a empresa gera, melhor é para todo mundo. Porque as participações de lucros melhoram, a remuneração melhora, o salário, benefício e tudo. Então, assim, eu acho que a gente tem que usar isso a nosso favor. As pessoas ficam achando que vai mandar um monte de gente embora. Não, pelo contrário, até potencializando quem está lá, para as empresas crescerem. E o colaborador que consegue utilizar a inteligência artificial, ele consegue produzir muito mais. Muito mais. É coisa simples que a gente fala no dia a dia, no básico, mas o cara dá um salto de produtividade que é um negócio de doido. Você falou da BTG. Qual que foi o impacto da entrada do BTG? Foi 2022. E o que no site de vocês, inclusive, tem um leque de serviços ali diferente da garantidora em si, né? Sim. Conta pra gente quais são esses serviços, qual que foi o impacto da entrada dela. Bom, isso é bom você falar até para entender, né? Um dos objetivos, quando que o BTG entrou na sociedade,
tinha outras 5 empresas querendo comprar a LLZ, virar sócio da LLZ, e tudo tava meio que no momento de concorrência. A gente tava num momento bom, cheio de gente interessada, fundos de investimento, outros bancos, e tudo querendo. E a gente interessou pelo BTG, primeiro porque ele é um banco de dono, porque todo mundo no BTG é dono. Então, assim, a maioria dos caras que tem cargo mais alto lá, diretoria e tudo, são sócios do banco. Então, os caras são muito rápidos e conseguem fazer uma gestão, uma movimentação muito mais rápida do que os grandes bancos que têm, com estruturas bem maiores, que a hierarquia é bem maior. Isso nos ajudou muito, porque com a entrada do banco, a gente criou vários produtos. O principal produto que a gente foi o seguro para garantir a LLZ para o condomínio. Então, hoje, a LLZ é a única garantidora do mercado que tem um seguro receita condominial. Esse produto é exclusivo nosso, nós que criamos, junto com a BTG Seguros, que a garantidora, ela garante o condomínio. Aí eu sempre falo, né? Beleza, a garantidora garante o condomínio, mas quem garante a garantidora? Geralmente, quem garante a garantidora é ela mesma, o caixa dela, os sócios que tem. Com a LLZ, além disso, além da gente ter o BTG como sócio, que é o maior banco de investimento da América Latina, nós temos a BTG Seguros, que gera uma apólice de seguros mensalmente para o condomínio, garantindo que a LLZ vai garantir aquele valor, vai depositar aquele valor naquela data programada. Todos os meses. Então, o primeiro produto, grande produto que a gente fez foi esse, que foi uma revolução do mercado, que só a gente tem, mais nenhum outro concorrente tem esse produto. Então, a gente criou um produto único para a receita condominial. Então, nós temos o seguro receita condominial via BTG Seguros para os clientes da LLZ. Sem risco mesmo. Sem risco, não é zero risco. A LLZ tem garantia dupla para o condomínio. Além disso, a gente criou um produto junto com o BTG, aí é o Banco BTG, que é o empréstimo e financiamento para os condomínios. Quando o condomínio precisa de empréstimo, financiamento para fazer uma obra, melhoria, ou para arrumar o fluxo de caixa, às vezes o condomínio está com dívidas, ou para fazer usina fotovoltaica, que o condomínio usa muito, uma reforma de elevador, o que o condomínio precisar. A gente faz empréstimo e financiamento em até 90 meses, com taxas muito competitivas. Agora, por meio da corretora do BTG, nós disponibilizamos seguros para o condomínio e vários seguros para os condôminos. Atende os moradores. Atende os moradores também, seguro residencial, seguro conteúdo. E também fazemos produtos, agora que a gente está criando novos produtos também para o condomínio, como antecipação para o condomínio. Condomínio tem a receita garantida, mas, por exemplo, o dinheiro vai cair lá todo dia 10. No dia 2, o condomínio teve um processo judicial que o juiz falou, você tem até o dia 2 do mês para pagar a sentença aqui, que o condomínio foi condenado em 30, 40, 50 mil reais. Entendi. O dinheiro dele vai cair no dia 10, eu tenho certeza, mas precisa pro dia 2. A gente vai lá e antecipa esse valor para ele. Entendi. E também fazemos compra de inadimplência. O condomínio, quando fecha com a LLZ, ele fecha para fazer a receita garantida daquele momento em diante. Então, dali para frente, ele será segurado e todo mês não terá inadimplência. Mas e o passado? O condomínio gerou a inadimplência no passado, tem um passivo ali, que tem um passivo ali. Então a gente analisa aqueles casos e fazemos também a compra daquela na carteira de inadimplência, colocamos dinheiro na conta do condomínio na entrada, resolve o fluxo de caixa dele passado, colocando dinheiro no caixa, e daqui para frente ele não tem mais problema com isso. Esse ponto é um ponto legal que você falou de segurança mesmo do condomínio, de emergência, né? O condomínio, mesmo com a garantidora, ele precisa de um fundo de emergência, precisa deixar esse dinheiro lá para possíveis percalços que ele podem passar. Como que funciona essa organização com a LLZ? Apesar dele ter a garantia, até a dupla garantia, né? Isso. Ele ainda mantém uma gestão de caixa similar, apesar da taxa mais barata? Ele mantém, só que ele mantém uma gestão de caixa mais justa. Porque Entendi. O condomínio, como eu falei lá no início, ele não precisa de ter lucro, não é uma empresa. Entendi. Então o condomínio ele tem que ter o dinheiro para pagar as contas mensais ordinárias e mais um fundo de reserva. Porque como que funciona o fluxo de caixa com a LLZ? A LLZ, o serviço de garantia, né, da garantidora, na data programada lá de vencimento das taxas de condomínio, a LLZ acredita na conta do condomínio o valor total da arrecadação, da emissão de boletos daquele mês, independente dos condôminos pagar ou não. Então ela coloca o dinheiro total na frente antes de receber dos condôminos, independente dos condôminos pagarem ou não. Então o condomínio recebe o valor total. Só que parte daquele valor que ele recebe vai ser para pagar as despesas ordinárias. E parte ele precisa de ter um fundo de reserva, porque o fundo de reserva ele é utilizado única e exclusivamente para despesas emergenciais e contratempos. Entendi. Uma das teses que eu fico falando muito e que eu bato na tecla aí para o síndico, para as administradoras,
até fiz uma masterclass esse ano, em janeiro, sobre isso, previsão orçamentária, é sobre o fundo de reserva. Porque geralmente os condomínios, a maioria dos condomínios, arrecadam fundo de reserva a vida inteira. Entendi. E o condomínio, às vezes, não precisa do fundo de reserva a vida inteira. Porque o fundo de reserva, como eu te falei, o objetivo dele é só para despesa emergencial ou contratempo. Então, despesa emergencial é o quê? Igual agora nós estamos em período chuvoso. Sempre vai lá, destelha um prédio, ou dá algum problema de infiltração, vazamento, ou alguma pessoa vai lá e bate o carro num portão e estraga. Então, são custos emergenciais que não estão na despesa ordinária, que o condomínio precisa tirar, mas são valores pequenos. Que ele vai ali, pega aquele valor, paga. Às vezes, muito desses custos depois são reparados pelo seguro, porque o próprio seguro que o condomínio tem cobre, então volta com dinheiro para o fluxo de caixa do fundo de reserva. Então, o condomínio, o ideal que ele faça a gestão é ter o valor da arrecadação mensal para pagar as taxas ordinárias, porque aquelas vão vir todo mês, água, luz, gás, funcionários, tudo mais, manutenção, e ter um fundo de reserva. Aquele fundo de reserva, eles têm que aprovar, o certo é aprovar em assembleia qual que vai ser o teto dele. Isso é um dispositivo muito legal. E simples, então, né? E simples, porque aí falou assim, ó, o condomínio aqui precisa de 100 mil reais de fundo de reserva. 100 mil reais é mais do que suficiente, porque se estragar, arrebentar um cabo do elevador, dá para pagar. Se estragar aqui o destelhamento, dá para pagar. Para fazer uma pintura, uma melhoria, não é fundo de reserva, é taxa extra. Para arrumar a piscina que estragou, não é fundo de reserva, é taxa extra. Entendeu? Então, para reforma, melhorias, tudo isso usa taxa extra, não fundo de reserva. Quando coloca esse teto, o que acontece? Chegou em 100 mil reais. É o teto que decidido na Assembleia que o condomínio precisa de arrecadar? Já tem o dinheiro? Tem, bacana. O condomínio pode parar de arrecadar o fundo de reserva. Entendi. Reduz ainda mais a taxa de condomínio, consequentemente aumenta ainda mais o valor do condomínio. Que legal. Aumenta o valor do aluguel para quem está alugando um imóvel, então é melhor. Valoriza o aluguel para quem é proprietário. Valoriza o condomínio para quem é proprietário também, entendeu? Para vender. Nossa, muito importante isso, né? Porque senão fica arrecadando lá, não é com tudo que pode tirar desse fundo de reserva, né? Não é qualquer coisa, não é só emergencial mesmo. O cara deixou de pagar, a conta de luz aumentou o preço. Não é para tirar pode pegar de lá. No fundo de reserva. A conta de luz é despesa ordinária, tem que pegar. Entendi. Os condôminos têm que pagar mês a mês ali, a despesa ordinária. E como é que funciona o custo da LLZ? Como que funciona isso? Então tem 100 mil lá para receber. Vocês fazem um estudo da inadimplência, vocês analisam caso a caso? Sim. Qualquer garantidor, acho que é mais ou menos o mesmo padrão, sempre analisa caso a caso do condomínio. Então localidade, valor da taxa de condomínio por unidade, inadimplência, padrão do condomínio, construtora, porque às vezes o condomínio é de uma construtora que quebrou, que tem várias unidades lá dentro, que está em falência, que está com problema. Então, assim, tem várias peculiaridades. Estado, o custo jurídico para cobrar é muito diferente de um estado para o outro. Entendi. Em Brasília é barato o custo jurídico. Se você for lá no Rio de Janeiro, é caro. Então, assim, cada lugar tem uma particularidade. Então, leva tudo isso em consideração e as garantidoras cobram um percentual sobre o valor da arrecadação mensal para garantia. E, geralmente, esse percentual que as garantidoras cobram, que é uma taxa de serviço que a gente chama, é mais ou menos o mesmo custo que o condomínio já tem para fazer a cobrança sem garantia. Só para ter o direito de fazer a cobrança, como a gente falou no início, o condomínio gasta com tarifa bancária, emissão de boleto, custos processuais, custos cartorários, advogado, todo esse custo que ele tem para fazer a cobrança sem garantia, deixa de ser do condomínio e ele substitui esse custo pela taxa de serviço da garantidora. Ou seja, então, ele substitui esse custo e ainda você tem a garantidora. Aumenta a arrecadação, tem certeza que aquele dinheiro vai cair na conta do condomínio todo mês naquela data programada, ou seja, não terá inadimplência, nem ciclos, né, de inadimplência, que volatilidade no caixa do condomínio. Ele tem uma previsibilidade, tranquilidade ali todo mês. Esse é um ponto legal. E aumenta a arrecadação do condomínio, reduzindo o valor da cota condominial. Vou ter que colocar a garantidora lá também. Todo condomínio tem que ter. Condomínio, eu falo que no futuro, e um futuro próximo, isso aqui eu tenho falado, tenho batido nessa tecla e vou continuar batendo. Em um futuro próximo, todos os condomínios terão garantidora. Só não terão garantidora os condomínios que as garantidoras não quiserem. Porque tem condomínio que as garantidoras também não pegam. Tem condomínio que a inadimplência está tão alta que não faz sentido mais, que não tem garantidora nenhuma que vai fazer aquele condomínio virar. O risco é muito alto. O risco é muito alto e ele não reduz a inadimplência, está com um problema estrutural dentro do condomínio. Entendi. Então, tem esses condomínios com a inadimplência muito alta, que as garantidoras não têm interesse em pegar, e os condomínios que são muito pequenos,
que são os que mais precisam. Quanto menor é o condomínio, o pessoal fala comigo, mas meu condomínio é pequeno, ele não precisa de garantidora. Quanto menor é o condomínio, mais ele precisa de uma garantidora. Porque maior é o risco dele. Se eu tenho um condomínio de 10 unidades, se uma não paga, é 10% de inadimplência. Entendi. Se 3 não paga, é 30% de inadimplência. Se eu tenho um condomínio de 20 unidades, 4 não pagaram, é 20% de inadimplência. Entendi. Entendeu? Então, o risco no condomínio pequeno... Quanto mais pulverizado ali, melhor, Quanto maior é o condomínio, menos impacto tem nessa inadimplência no valor total. Então, assim, eu tô falando porque às vezes o condomínio fala assim, mas meu condomínio é pequeno, não precisa de garantidora. O seu condomínio que é pequeno precisa ainda mais. Só que os condomínios muito pequenos, geralmente as garantidoras não têm interesse, porque a garantidora é um negócio financeiro, né? Então ela precisa de volume para conseguir fazer arrecadação e até para ter dinheiro para garantir os condomínios. Agora, olhando para frente, assim, porque recentemente a gente vive, né, na verdade, com oscilações econômicas muito altas, assim, né? Eu lembro que eu conversei com você até na pandemia, eu lembro que a gente se falou por algum motivo, e a gente sempre tem esses ciclos, essas sazonalidades, e a projeção para frente não é uma projeção muito legal em termos econômicos. Como que é isso para o condomínio? Como que é esse impacto da inadimplência? Ela oscila muito para vocês? Ou é estável já há algum tempo? Você falou que aumentou agora, né? Como que tem sido isso? E o tanto que é importante, até para o condomínio que não tem essa garantidora agora, o tanto que é importante ele contratar agora para prevenir justamente essas oscilações, né? O ideal a gente fala que o melhor momento do condomínio entrar para uma garantidora é quando ele não tem inadimplência. Que a inadimplência é 0 ou é muito baixa. Entendi. Porque ele vai ter a menor taxa de serviço possível. Porque se ele entrar num momento de crise, quando a inadimplência dele já aumentou, ele vai ter uma taxa de serviço mais cara. E ele, naquele período ali, independente de ter a garantidora ou não, ele teve uma taxa de provisão de inadimplência no valor da cota condominial. Ele cobrou mais do que deveria dos condôminos. Mas isso que você perguntou é muito legal a gente falar. A gente até falou um pouquinho no início aqui sobre inadimplência, mas a gente tem visto, e eu acho que os dados, as pesquisas, as matérias que saem nos jornais aí têm falado isso cada vez mais. Nós estamos vivendo um problema estrutural no Brasil, que é um problema de alta inadimplência. 80 milhões de pessoas, se não me engano, no Brasil estão com dívidas para pagar, inadimplentes, mais de 70 milhões de pessoas com inadimplência, com cadastro no Serasa ou no SPC. E assim, a inadimplência está ficando mais consistente. Porque antigamente a inadimplência inadimplência em qualquer lugar do mundo tem. Se for nos Estados Unidos, que é o maior mercado que tem, ano passado eu estava nos Estados Unidos conversando com a mulher lá, qualquer lugar que eu vou no mundo eu quero saber sobre condomínio, né? Aí eu conversando lá com a corretora de imóveis sobre inadimplência de condomínio e tudo, e lá nos Estados Unidos tinha, um dos condomínios que ela administrava tinha 36% de inadimplência. É mesmo? Então assim, qualquer lugar do mundo tem inadimplência. A diferença que tem de inadimplência de um lugar para o outro é se ela reduz ou não. E agora nós estamos num momento aqui que a inadimplência está crescendo, os bancos, tudo que eu tenho acompanhado aí, os bancos estão apertando o crédito, emprestando menos dinheiro, porque as pessoas estão mais endividadas, tem mais pessoas devendo no Serasa, no SPC, com nome em cadastro de restrições de crédito, né? Então, assim, isso é um problema estrutural. E a economia do Brasil também, o bom é que ela é muito dinâmica, né? Ela muda muito rápido. Ano de eleição ainda, né? Esse ano tem ano de eleição, Copa, juntou tudo. Pessoal, esse ano vai ser difícil do pessoal trabalhar mesmo. Já começou o ano já com inadimplência alta, e ainda vem Copa do Mundo e ano de eleição. Mas assim, nós estamos numa onda também que tomara que o Brasil continue surfando essa onda de muitos problemas geopolíticos e econômicos no mundo todo, que o Brasil está sendo, por algum motivo, beneficiado por isso. Tomara que essa onda continue, que os outros países continuem dependendo do Brasil e que a economia continue crescendo, inclusive comece a crescer mais para gerar cada vez mais renda. Mas assim, é um risco. Aqui a gente sempre tem um risco político, jurídico e tudo que existe. Mas olha só, até dar um recado pro pessoal que está nos assistindo. Essa eu não sabia, porque eu estava pensando que o cliente ideal para garantidora e o condomínio ideal seria aquele condomínio que tem uma inadimplência, vamos dizer, média. Eu estava assim, se o condomínio não tiver nenhuma inadimplência, para ele não vai fazer sentido a LLZ. Só que, igual você falou, o condomínio que tem pouca ou nenhuma inadimplência agora, ele entra com a LLZ com a menor taxa
que vocês têm, né? Você fala, pô, o risco aqui é super tranquilo, e você, o condomínio, pega uma taxa, né? Uma taxa da LLZ, a melhor taxa que tem, e se previne futuramente de possíveis oscilações. A gente não sabe o que vai ser de eleição, a gente não sabe o que a gente vai ser de guerra, a gente não sabe, né, o tanto que você consegue. E querendo ou não, mesmo o condomínio que ele não tenha inadimplência, ele tem uma previsibilidade ali ruim, porque às vezes ele não paga aqui agora, mas atrasa o pagamento, ele não pode contar com aquele dinheiro 100%, né? Que é diferente com vocês. Então, assim, esse ponto aí para quem nos assistindo é muito importante. Você que tem pouca ou nenhuma inadimplência, com a LLZ, contratando a LLZ, você vai ter a menor inadimplência, a menor taxa, né? Desse serviço de garantidora. Então, é o melhor momento, né? O melhor momento para o condomínio contratar a LLZ, contratar uma garantidora, é quando ele não tem inadimplência ou tem baixa inadimplência. Porque mesmo ele não tendo inadimplência ou tendo inadimplência baixa, no valor da cota condominial que ele está cobrando dos condôminos, ele está cobrando uma provisão de inadimplência. Entendi. Que é muito maior do que a taxa de serviço que uma garantidora cobra do condomínio. Então, assim, o momento ideal é ele entrar e não ter esse problema. Porque o que você falou é a maior verdade. O condomínio que tem a LLZ, que tem uma garantidora séria, que garante as taxas condominiais, o síndico tem tranquilidade. Ele dorme tranquilo, sabendo que a parte financeira do condomínio está resolvida todos os meses, porque o dinheiro vai cair na conta do condomínio rigorosamente naquela data combinada, independente de ter inadimplência ou não, independente de ter guerra no Irã, na Ucrânia, em qualquer outra parte do mundo, independente de problemas da economia ou não, o condomínio está garantido. E na LLZ, mais do que garantido, ele está assegurado pela BTG Seguros que ele não vai ter problema de inadimplência. Teve uma pesquisa que saiu um tempo atrás, até foi no Síndico Net, falava dos principais problemas que os síndicos tinham para fazer a gestão do condomínio. E, se não me engano, acho que 70% de todos os problemas que existem no condomínio são causados por conta da inadimplência. Porque sem dinheiro, você gera um monte de problemas. É um caos no condomínio. Qualquer coisa, o né? condomínio precisa fazer uma melhoria. Contratar uma portaria remota, tem que demitir os funcionários, não tem dinheiro. Precisa de fazer uma melhoria no condomínio, na segurança do condomínio, não tem dinheiro. Tudo no condomínio, as pastilhas começaram a soltar, gerou infiltração nos apartamentos, o condomínio vai ter que pagar. Não tem dinheiro. Então, tudo que gera de problema no condomínio é por conta de fluxo de caixa, de dinheiro. E com a garantidora resolve esse problema, entendeu? Dinheiro não resolve tudo, mas ele resolve muita coisa. É isso aí. É o que falava na pesquisa. 70% dos problemas eram causados por conta de falta de dinheiro. O que a gente resolve, são esses 70% aí. E a LLZ hoje atende o Brasil todo? Vocês têm um foco maior aqui? Como é que funciona isso? Uma pessoa que quer te contratar, um condomínio agora que quer te contratar, um síndico que está assistindo a nosso podcast, o que ele tem que se atentar? O que ele tem que fazer? Pode ser um síndico de qualquer região do Brasil, de qualquer porte, tem que aprovar na Assembleia. Conta pra gente como é que é esse processo agora de contratação da LLZ. Bacana. Hoje a LLZ nós estamos situados, né? A nossa sede fica em Belo Horizonte, então toda a parte operacional da empresa, de back-office, fica em Belo Horizonte, nossa estrutura aqui. Temos mais de 400 funcionários na empresa. Temos um escritório comercial em São Paulo, na Faria Lima. E a gente atende o restante do Brasil. Nós temos executivos comerciais, gerentes regionais espalhados pelo Brasil inteiro. E onde a gente não tem, a gente tem executivos e gerentes regionais nas 5 regiões do país, nos principais estados do país, mas em algum estado que seja menor, que a gente não tem executivo ainda, a gente atende com o nosso time virtual. Então hoje a gente tem, pra você ter noção, clientes no Acre, em Roraima, em Rondônia, Manaus, no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro. Para contratar a gente, o síndico precisa de passar por uma assembleia e aprovar a prestação de serviço em uma assembleia. Juridicamente, isso não precisa. O síndico, nosso serviço é um serviço de assessoria de cobrança ao síndico. Como é um serviço de assessoria de cobrança ao síndico, se o síndico quisesse, ele poderia contratar a gente sem assembleia. Mas a gente pede que tenha uma assembleia para dar visibilidade para os condôminos, falando que está sendo transparente aquele pleito ali de contratação da LLZ. E teve aprovação e todos os condôminos ficaram cientes. Mas sempre que os condomínios, os síndicos quiserem,
Tem o nosso site, né, llzcobrança.com.br. Lá tem todos os nossos contatos, tem chatbot, consegue falar com a gente por WhatsApp, por telefone ou por e-mail, ou pelo próprio site. Nosso time entra em contato e presta toda a orientação, explica para o síndico como que deve ser feito a nossa contratação, como que deve ser feito a aprovação em assembleia. A gente explica tudo direitinho, o passo a passo aí para a contratação. Então o site é LLZ. E participamos, e o nosso time, inclusive, participa das assembleias, seja presencial ou virtual. A gente participa de 100% das assembleias. Site llz.com.br? Não, llzgarantidora.com.br. Isso. Muito legal. Zener, que aula, muito bom mesmo. É um tema que eu particularmente, eu tinha muitas dúvidas e não sabia que eram tantos benefícios assim. Até para o condomínio que não tem inadimplência, a garantidora, ela ajuda muito. Então, você pode ter certeza que eu falo que 100% dos condomínios que puderem e as garantidoras quiserem serão garantidos em um curto espaço de tempo. Esse serviço tem sido visto com muito bons olhos pelos condôminos principalmente, e está tracionando o crescimento e crescendo cada vez mais, entrando cada vez mais players nesse mercado. Tem crescido muito, cada dia, todo mês abre uma garantidora nova aí em alguma parte do Brasil. E assim, é muito legal a gente ter esse espaço aqui para poder explicar, para falar para o mundo condominial, né? Que aqui nós estamos falando para o mundo, para o universo condominial brasileiro. Falar um pouquinho mais de garantidora. Esse negócio é um negócio que existe já há 43 anos no Brasil, mas que a LLZ que começou a expandir isso aí Brasil afora com mais força, principalmente depois da entrada do BTG na sociedade. Então, eu ia te perguntar isso agora, porque você falou que você foi lá nos Estados Unidos e lá tem uma inadimplência de 30 e poucos % que você falou nesse condomínio, né? Nesse condomínio. E para expandir isso Brasil afora? Tá no plano? Olha, ainda não tá no plano, porque o mercado do Brasil, eu te falei, tem mais de 550 mil condomínios, tem menos de 20 mil garantidos. Entendi. Então, assim, nós temos um mercado aqui gigantesco para explorar ainda. Mas lógico que a gente conversa, principalmente pelo BTG. Agora com o BTG, né? O BTG já tem sede, banco, inclusive, nos Estados Unidos. Tem no México, Colômbia, Chile, um monte de lugares da Europa. Então, assim, a gente olha isso para expandir, sim, mas antes de expandir, nós temos muito dever de casa a fazer aqui. Temos muito condomínio para ajudar no Brasil ainda. Porque hoje a gente não é só mais uma garantidora, né? A LLZ hoje, a gente costuma dizer que ela virou um hub de serviços financeiros. Então, a LLZ é o braço do Banco BTG Pactual para levar soluções financeiras e securitárias para o ramo condominial. Então, nós somos um hub de soluções financeiras e securitárias para o ramo condominial do Brasil aí, atualmente. Muito legal. Zener, parabéns demais pela LLZ Garantidora. Muito legal. Não sabia que eram tantas soluções assim. Bacana. Então, uma honra te receber aqui. Obrigado, eu que agradeço aí. Parabéns pelo podcast. Parabéns pela atitude de criar um podcast, porque isso a gente sabe é difícil, dá trabalho a gente vir aqui fazer e convidar as pessoas. Eu sei o tanto que isso é trabalhoso. Parabéns pela coragem, pela atitude. Sucesso aí no seu podcast. Tenho certeza que você vai crescer muito. Obrigado aí pelo convite e pela parceria de sempre. Valeu. Sempre bom falar com você. Bom demais. Pessoal, encerramos mais um episódio, podcast lá do condomínio. Hoje com essa aula do Zener, da LLZ Garantidora. Muito legal mesmo. Agradeço a todos. Acessem os nossos episódios, tem muito episódio bom aí que vocês vão ver de administradora de condomínio, mini mercado, portaria virtual. É isso aí, até a próxima.